Olá, gente, a paz, tudo bem? Eu quero te dar as boas-vindas aqui no nosso canal e eu quero te dizer que você vai assistir agora uma nova mensagem e que você seja impactado por essa mensagem. Já ative as notificações, compartilhe, deixe o seu like, que você tenha uma boa mensagem, um tempo precioso na presença de Deus, ouvindo a voz dele. Fica com Deus, um abraço e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho que João escreve, no seu capítulo 14, versículo de número 1 em diante. Olha só o que diz a palavra do Senhor para os nossos corações essa noite. Evangelho que João escreveu, inspirado, iluminado, e um evangelho que foi revelado a ele. Não que João escreveu com as suas próprias, ou dirigido pelas suas próprias convicções, mas ele escreve segundo a vontade de Deus. Capítulo 14, versículo 1 vai dizer o seguinte, nós iremos ler até o 6. O tema que nós iremos fazer menção nessa noite será o versículo 6 unicamente. Mas é necessário se ler desde o versículo 1 para que nós venhamos entender um pouco o contexto. Jesus está dizendo o seguinte. Na verdade, João escreve o que Jesus disse. Ele diz, Jesus é o caminho. O tema está dizendo, Jesus é o caminho para o Pai. E no versículo 1, Jesus está dizendo, não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Não sabemos para onde o Senhor vai, disse Tomé. Como podemos conhecer o caminho? Versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Mais uma vez o versículo 6 diz assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Agora, eu quero que toda a igreja leia comigo o versículo 6. Vamos lá? Vamos ler depois de Jesus disse. Diga assim comigo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra nesse momento. Obrigado por ainda termos esse privilégio de lermos as Suas Escrituras, de ouvirmos a Sua voz e de pregar a Tua palavra. Sabemos que tempos difíceis chegarão, onde isso não será mais possível, mas até lá, creio que guardaremos a palavra no nosso coração. Usaremos a palavra que é a espada para guerrear. Que o Senhor venha nessa noite, nos dá um entendimento, abrir o nosso coração e nos dá o entendimento da Tua mensagem. Nos dê uma boa palavra naquilo que o Senhor quer dizer e nos comunicar. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Essa é uma passagem muito conhecida, um tema e uma palavra que já foi muito explanada nos púlpitos, nos congressos, nas viagens missionárias, nos conclaves, em todos os lugares, já ouvimos falar, ou já ouvimos alguém pregar essa palavra, para todos aqueles que já é cristão, desde alguns anos.
Mas qual que é o teor da mensagem? O propósito pelo qual João disse o que Jesus disse, pelo qual João menciona o que Jesus mencionou. O evangelho escrito por João, desde o versículo de número 1 até o último, desde o capítulo 1 até o último capítulo, tem um propósito, e nós sabemos disso. E o propósito do evangelho de João, como eu já cansei de falar aqui em cima, sempre quando prego nesse evangelho, é que João, ele quer apresentar Jesus como o próprio Deus. João, ele é diferente dos evangelhos sinóticos. Sinóticos quer dizer evangelhos que se correlacionam, evangelhos que são semelhantes. Assim como Mateus, Marcos e Lucas conta a história do outro, ou parecidas. João traz uma perspectiva de Cristo, de Jesus, totalmente diferente. Talvez seja esse o motivo pelo qual João foi o último apóstolo a morrer. João não foi assassinado, João não foi decapitado, mas João, de morte natural, morreu. Acredito eu que, lendo algumas biografias e histórias, no ano 90 depois de Cristo. Então João foi um dos últimos apóstolos a morrer. E João menciona o nome de Jesus, segundo o estudo que nós fizemos, 237 vezes. É claro que para um homem mencionar o nome Jesus 237 vezes, em 21 capítulos, que é o total do seu livro, ele só quer esclarecer uma coisa. Eu quero mostrar para vocês quem é esse homem Jesus. Diferente de Mateus, que cita o nome de Jesus 50 vezes, Marcos, que cita o nome de Jesus 81 vezes, e Lucas, que cita o nome de Jesus 89 vezes, João cita o nome de Jesus 237 vezes. Mais do que as cartas de Paulo, mais do que todos os escritos de Paulo. Então a paixão de João era o seguinte: ele quer contar para o mundo a respeito de Jesus. Ele quer que o mundo conheça Jesus. E o mundo em que João está inserido era um mundo em que a cultura grega estava estabelecida. E para os gregos o logos era o que fazia sentido, a razão de ser de todas as coisas, que é aquilo que nós estudamos em filosofia. Mas João está dizendo que o logos, que a razão de ser das coisas, ou porque as coisas são do jeito que são, é Cristo. Cristo é a razão de todas as coisas. Por isso que ele começa no versículo 1 do capítulo 1 dizendo que Jesus é o logos, é a palavra, é a razão de ser. E João também, ele está conectando o Cristo da nova aliança com o Deus da antiga aliança. Porque a expressão eu sou não nasce no Novo Testamento, e muito menos com João e com Jesus. Mas a expressão eu sou nasce lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 14. Aonde Deus responde a Moisés, eu sou o que sou. Quando Moisés questiona a Deus, o nome de Deus, Deus simplesmente diz eu sou. E o verbo ser, ele não está no presente, não está no futuro e nem no passado. Porque se ele estivesse no passado, Deus seria, não é mais. Se ele estivesse no futuro, Deus ainda ia ser. Mas o verbo ser está no presente, dizendo eu sou. Ele é agora, ele é o presente, ele é o passado e ele também é o futuro. Então João conecta o Cristo da nova aliança com o Deus da antiga aliança, porque a mesma expressão que Deus na antiga aliança usou, João agora na nova aliança, ele usa na pessoa de Jesus Cristo. E o eu sou revela a identidade e a natureza de um Deus eterno. Porque ele é, ele não será, como eu falei.
ele é eterno. Ele não está submetido a tempo, espaço, altura, profundidade, largura. Ou seja, Deus não existe. E talvez você possa achar isso algo absurdo, porque tudo que passa a existir tem um fim. Tudo que passou a existir tem um fim, mas Deus é atemporal, Deus é imensurável, Ele é transcendente e Ele não cabe em nenhum lugar. É por isso que a ciência não entende, porque ninguém pode explicá-lo. Se servíssemos um Deus que fosse incumbido de explicação ou passivo de explicação, não seria Deus, porque Deus é inexplicável. E é esse Deus inexplicável agora personificado na pessoa de Jesus, no homem que se fez carne, no Deus que se fez carne, melhor dizendo, que João quer explicar ao mundo, que João quer anunciar ao mundo, dizendo e escrevendo as palavras dele. Então, a palavra eu sou tem muito significado, tem muito sentido, além de explicar a excelência de um Deus eterno e a natureza e identidade desse Deus eterno. O termo eu sou significa ego em mim no grego. E o que isso significa? É que quando nós vamos para o grego, uma língua sintética, uma língua antiga, cheia de significados, nós iremos entender que quando Jesus fala eu sou, Ele está dizendo não simplesmente um eu sou como soa para nós, falantes da língua portuguesa, mas o eu sou que Jesus está falando, segundo a língua original pelo qual foi escrito, e essa língua é o grego, é que Jesus está falando literalmente isso. Eu sou e não há ninguém mais. Eu sou e não há ninguém mais. A gente sabe, estudando o grego, que não precisaria necessariamente usar ego em mim. Em mim estaria de bom tamanho, porque em mim significa sou. Então, Jesus ele poderia falar, sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Mas quando ele coloca eu sou, ele está dizendo, e não há ninguém mais. Ele é suficiente, ele é o suprassumo de toda a história. Ele é o maioral, ele é aquele pelo qual todas as coisas subsistem. Ele é suficiente, ele é completo e ele é único. Esse é o poder do nosso Deus na pessoa de Jesus. Ele é um Deus que é incomparável, imensurável. É isso que João está dizendo. É por isso que só nele nós temos resposta, somente nele nós temos saída, somente nele nós temos a vida, somente nele nós temos a verdade, e somente nele nós temos acesso ao caminho. Então qual que é o discurso de todas as religiões? Ou da maioria das religiões? E você já deve ter ouvido isso de alguém. As pessoas dizem, mas eu não critico o budismo. E me desculpe se tem alguém aqui de outra religião, mas é uma forma das pessoas se achegarem a Deus. Outros dizem, mas eu amo a minha religião, o kardecismo, porque é uma forma de eu me aproximar a Deus. Outros dizem, as religiões são todas iguais, todas estão buscando uma forma de se chegar a Deus. Não é esse o discurso? Não é esse o diálogo? Mas o espiritismo, mas o candomblé, mas o budismo, o judaísmo. Só que Jesus,
ele é muito enfático naquilo que ele está dizendo. Ele diz: eu sou o caminho. Ou seja, não há outra religião, não há outro caminho, não há outra filosofia, não há outro evangelho. Ele vai dizer na parte B do versículo 6 que nós lemos: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. É por isso que somente em Jesus nós teremos vida. Somente em Jesus nós teremos verdade. Somente em Jesus nós teremos acesso e vida eterna. Então agora nós temos um parâmetro para se achegar a Deus, porque não tínhamos talvez antes. Mas Jesus se mostrou o suficiente. Ele agora é o mediador. Ele agora é aquele pelo qual nos trouxe acesso a Deus. Então não adianta, não caia nesse discurso. Todas as religiões levam a Deus. Isso é mentira, isso são falácias. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto final. Ele começa dizendo: ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Ou seja, só chegará ao Pai, só terá acesso ao Pai aquele que confessar Jesus como seu suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Não tem outro caminho. Não se há outro caminho. Somente em Jesus. Como eu disse, aquele é o suprassumo. Ele é o maior. Ele é aquele pelo qual nos deu vida. Ele é aquele pelo qual Paulo em Romanos vai dizer: o doador de vida. E Ele é o único suficiente e capaz de tirar-nos de uma situação de miserabilidade, de uma situação depravada, de uma situação de pecado, de uma situação pelo qual nós não temos forças para sair. Somente pela fé em Cristo, somente quando confessamos Cristo como o único suficiente, eterno Salvador, é que nós iremos ter a capacidade de entrar por esse caminho. E a ênfase pelo qual Jesus nos dá, segundo João, é que ele começa dizendo: eu sou o caminho. Só que antes ele tinha falado: não fique entristecido com coisa alguma. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu virei buscar vocês. Eu vou, mas logo eu voltarei. Só que tem uma questão. Somente eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus diz: eu sou o caminho. Ele está dizendo automaticamente: eu sou o único acesso para uma vida eterna. Eu sou o único acesso para o perdão dos seus pecados. Eu sou o único acesso para uma vida após a morte, para uma vida eterna, para uma vida de delícias na presença de Deus, para uma vida no paraíso. Eu sou o único acesso. Ele não diz: eu sou um dos caminhos, mas o texto vai dizer: eu sou o caminho. Eu sou o caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho que leva à vida eterna. Eu sou a via, eu sou a estrada, eu sou o trajeto, eu sou o percurso. Ele é o único caminho suficiente para nos levar até o Pai. Quem está comigo aqui nessa noite? Somente Jesus pode te dar vida eterna. Não se delicie com essas migalhas desses anos que ainda te resta. Não se glorie pelos poucos anos que lhe faltam, mas garanta já a sua vida eterna, o seu passaporte, o seu acesso, que é crer em Jesus, que é buscar a sua presença, porque Ele diz: eu sou o caminho. Eu sou
o caminho. Então que nessa noite você não venha deixar os sentimentos de uma vida terrena, de uma vida limitada, de uma vida que terá um prazo de validade, te consumir, mas anseie pelas coisas de Deus. Por estar com Ele, anseie e gasta tempo alimentando o homem espiritual e a mulher espiritual que há dentro de você. Porque é isso que interessa, é isso que vai restar. Daqui a pouco todos os homens se vão, todas as mulheres se vão. Mas se nós verdadeiramente aceitarmos com fé o caminho, o acesso chamado Jesus, com certeza nós teremos vida eterna com Ele. Ele é o único que pode te levar até Deus. Ele é o único que pode te levar até o Pai. Não existe outro caminho. Jamais existirá outro caminho. Muitos dizem que todas as religiões levam a Deus. Mas eu quero te dizer que somente Jesus tem capacidade de nos levar ao Pai, ao nosso Criador, aquele que nos fez, aquele que nos escolheu desde o ventre. Ele continua dizendo, como já se não bastasse, eu sou o caminho. Mas Jesus também disse, eu sou a verdade. E nele não há mentira. Jesus usa essa expressão, eu sou a verdade. Eu sou verdadeiramente santo. Jesus não apenas falava da verdade. Jesus não apenas falava a verdade, mas Ele mesmo é a verdade. Ele é a verdade personificada. Ele é a justiça para um mundo injusto como nós estamos vivendo. Saiba que tudo isso um dia vai ser cobrado, porque Deus, assim como também Ele nos amou, Ele também será o justo juiz para nos julgar naquele dia. Todas as religiões podem até nos levar até Deus para sermos julgados, porque naquele grande dia todos seremos julgados. Mas somente Jesus te dá acesso a uma vida eterna na presença de Deus. Ele não é Deus de mentira, como o texto diz. Outros caminhos são caminhos de enganos. São caminhos que não te levam a lugar nenhum. São caminhos que não conseguem te preencher. São caminhos ilusórios. São caminhos de idolatrias. São caminhos que te enganam. Mas somente Ele é a verdade. Não caia nessa de que todos os caminhos levam a Deus. A palavra de Deus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E Ele conclui dizendo que ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Que você nessa noite venha crer, venha vivenciar, venha entrar no acesso que é o caminho chamado Jesus. Que nessa noite você venha também se apegar na verdade personificada na pessoa de Jesus. Ele não é um Deus de mentira. A palavra vai dizer que Ele não é um Deus de mentira. João capítulo 8, versículo 44 diz, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassinado desde o princípio. João está falando do diabo, Satanás. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma nele. Ele não caminha pela verdade. Mas o nosso Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida, é o acesso, é a redenção.
é o alívio para a nossa alma. Verdadeiramente Ele é Deus para nos dar a vida, a verdade. E Ele nos dá também o caminho, porque Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. Além de Ele dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, Ele diz também, eu sou a vida. E João escreve isso. João, eu acredito que está escrevendo isso com muita ênfase, com muito entusiasmo. Porque ele está dizendo, está vendo Grécia? Está vendo pensamento grego? Aqueles que vocês tanto almejaram, aquilo que vocês tanto buscaram desde os pré-socráticos, desde Platão, desde Aristóteles, agora ele veio. E Paulo diz que Jesus veio na plenitude dos tempos. Sabe o que é plenitude dos tempos, igreja? É o tempo maduro. Sabe aquela dor que dá na mãe ou na mulher quando ela sente de ganhar o bebê? Ninguém sabe a hora. Você, pai, que também foi pai recentemente, você sabe disso. Talvez foi 10 horas da noite, 4 da manhã, 5 horas, não sei. Mas é o tempo oportuno, é o tempo maduro, é o tempo chamado Kairos, tempo perfeito. E no tempo perfeito, Deus nos presenteou com o seu Filho chamado Jesus. E todos aqueles que crêem realmente nele, todos aqueles que professam o nome de Jesus com fé, verdadeiramente já recebeu vida e vida em abundância. Ele não é um Deus de mentira, mas Ele é um Deus de verdade. E Ele também vai dizer, eu sou além do caminho, eu sou além da verdade, eu sou também a vida. E qual vida que João está falando? Qual vida que Jesus me falou? Foi uma vida física? Foi? Será? Não. Foi vida física. Porque esses 8 bilhões de pessoas que existem, segundo as estatísticas, daqui 100 anos, ninguém existirá mais, fisicamente. Então Jesus, ele não fala, a Bíblia não fala, muito pouco, ela vai falar de vida física. Mas ele está falando de vida eterna. Não simplesmente a vida no sentido físico. Jesus é a vida no sentido eterno. Somente em Jesus existe vida. Então o que nós temos que fazer a partir de agora? Nós não podemos nos apegar com essa vida física, porque todos nós iremos morrer. A Bíblia conta a história no capítulo 10, se eu não me engano, ou é o 11 de João, de um homem chamado Lázaro. Aconteceu um alvoroço pela morte de Lázaro. Jesus estava numa outra cidade, ele demora 4 dias para chegar. E o que acontece? Depois de 4 dias ele ressuscita Lázaro, não é assim? Só que eu quero te fazer uma pergunta, Lázaro morreu de novo? Ou ele está vivo até hoje? Lázaro morreu, fisicamente. Então, irmãos, não se apegue com essa vida aqui. Essa é a única certeza que nós temos, só que é a última que nós esperamos. É a única certeza que temos, é que vamos morrer, só que é a última que esperamos. E agora, dia 31 de dezembro de 2024, último dia do ano, nós tivemos uma perda na família de uma tia querida. E lá naquele velório, eu comecei a refletir sobre a vida. E realmente, todos nós iremos morrer.
O que Jesus está falando é que eu sou a vida eterna. Eu sou a vida na morte. Eu sou a vida quando o corpo físico se foi. Eu sou a vida depois de um processo e de uma morte física. E ele diz: eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Então que nós venhamos sair daqui pensando diferente. Nós muitas das vezes gastamos tempo com a nossa alma, gastamos energia com a nossa alma, buscando coisas terrenas, tendo a certeza que logo iremos morrer. Salomão em Eclesiastes vai dizer o seguinte, que Deus colocou em nós um senso de eternidade. Porque outras pessoas, sabendo que vai morrer, deveria perder o sentido da vida. Mas nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Trabalhamos como se nunca fôssemos morrer. Gastamos o nosso tempo, que é o maior ativo que temos, como se nunca fôssemos morrer. Só que no final, não levamos nada. Porque tudo que nós gastamos o tempo e construímos, agora vai servir para gastarmos na velhice, com doenças, porque nós somos programados para morrer fisicamente. A única coisa que não vai morrer vai ser sua alma. E sua alma vai ter dois destinos: ou a tribulação eterna, ou a vida eterna. Sua alma não morre. Sua alma não se cansa. Sua alma, ela deseja sim estar com Deus. Só que nós priorizamos tantas outras coisas, sendo que nós sabemos que logo estaremos dentro de um caixão, sendo velados. Que nós venhamos ganhar tempo, o tempo se aproxima, o cerco está se fechando, 2025 já se avança, e vamos crer nessa palavra, porque somente Jesus é o caminho, somente Jesus é a verdade, e somente Jesus é a vida. João 10, capítulo 10 vai dizer, João 10, versículo 10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Jesus disse: eu vim para lhes dar vida, e vida em abundância. Ou em outras traduções, e uma vida plena, que satisfaz. Por isso que Jesus é o Espírito doador de vida. E é nele que nós temos que crer nessa noite. Então que você venha sair daqui nessa noite diferente. Planeje mais seu tempo. Gaste mais tempo em oração. Gaste mais tempo na leitura da palavra. Gaste mais tempo estando com Deus. Porque logo estaremos dentro de um caixão. Logo morreremos. Sem falar daqueles que irão um pouco mais cedo. Mas o que é alguns longos 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos diante de uma vida de eternidade? Que nessa noite nós venhamos refletir naquilo que o nosso Jesus está nos dizendo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Eu sou o acesso, eu sou o justo, e eu sou o Espírito doador de vida, que pode te dar vida, que pode te dar vida eterna, que pode trazer acalento para as suas almas, que pode trazer alívio para as suas almas. O nome dele é Jesus. E ele nos trouxe aqui para te dizer, para nos dizer ainda em 2025, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E não há outro lugar mais importante pelo qual nós
necessitamos estar. Não há lugar mais importante pelo qual nós necessitamos estar. Eu não estou dizendo que as bênçãos do Senhor não é boa, é muito boa. Trabalhar é muito bom. Prosperar é muito bom. Construir patrimônio é muito bom. Mas que esse não seja o foco da sua vida. Faça isso como consequência de uma vida terrena, mas não deixe que as coisas terrenas e passageiras te consuma o seu tempo, consuma a sua vida, porque logo, em breve, Ele vai vir buscar a sua igreja. E se nós estivermos verdadeiramente firmes na sua palavra, se nós verdadeiramente estivermos firmes na fé, na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, nós não simplesmente iremos participar de uma vida física, temporária, momentânea e passageira, mas iremos desfrutar da eternidade com Ele, com Deus. Jesus nessa noite está dizendo: eu sou o caminho, venha até mim. Eu sou a verdade, venha até mim. Eu sou a vida, venha até mim. E somente, talvez você não entenda isso. Talvez você que ainda não foi impactado por esse amor, não entenda isso. Mas quando você for ferido na alma, pela palavra, pelo Espírito Santo, você vai entender. E você vai dizer, como Agostinho diz: ó Logos eterno, por que não me convertestes antes? Porque não há coisa melhor do que estarmos na presença. Olá, gente querida, obrigado por assistir mais um vídeo aqui no nosso canal. E eu já quero neste momento te pedir para que você possa ativar as notificações, deixar o seu like e também compartilhar esse vídeo. Compartilhe com um amigo, compartilhe para o máximo de pessoas que você puder. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado e um abraço. Até mais. Valeu!